a base da ansiedade é o medo. É o medo de não dar conta, é o medo de não conseguir, é o medo de não passar, é o medo de não atender expectativa, né? É o medo de não progredir, é o medo de não prosperar. Enfim, o medo é a base dessa ansiedade, né? E aí ela te paralisa. E ela coloca a sua mente num modo looping tão infinito, assim, né? A pensar de forma tão criativa do ponto de vista negativo, que a sua mente não para um minuto, ela não descansa um minuto, trazendo os piores cenários possíveis, as coisas mais catastróficas possíveis, e sempre muito personalizado, né? A coisa mais catastrófica e mais absurda do mundo vai acontecer comigo. É. Né? Então, a ansiedade, ela te leva para esse lugar, né? Pra esse lugar de paralisação. E essa é uma ansiedade que te paralisa, mas não te paralisa do ponto de vista literal. Ela te paralisa, assim, nos projetos. Ela paralisa a sua mente, você não consegue ter uma resolução, uma definição, uma decisão. Eu não sei se eu vou pra cá, se eu vou pra lá, enfim. Mas também tem aquela ansiedade que é quando a gente tem uma crise de ansiedade. Normalmente a gente já tá, de fato, passando por um transtorno de ansiedade. Que é quando ela te paralisa de fato. Eu passei por isso uma vez. Acho que é legal compartilhar. Sim, por favor, sim. conte-nos. Eu passei por isso uma vez. E eu acho legal compartilhar, porque as pessoas falam assim: nossa, você é psicóloga. A gente já tem uma questão tipo: nossa, você é cristão, né? E tá preocupado, né? Lança sobre ele todas as suas preocupações, né? Mas também tem esse preconceito essa visão das pessoas do: nossa, você é psicóloga e você teve ansiedade. Então, 2 pontos. O primeiro ponto é que eu tava, de fato, bem longe da atuação clínica, né? Então, eu sou formada há 14 anos. Atendi assim que me formei e fiz uma pausa. Eu fiz uma pausa porque eu achei que psicologia... Ai, que bom que eu pude ter um curso universitário. Me abriu muitas portas, me levou para lugares que eu não conseguiria sem uma formação universitária. Mas eu achei que não era para mim, no sentido... Porque eu não conseguia pagar minhas contas, sendo psicóloga. Eu não tô conseguindo pagar minhas contas, então não dá. E aí, eu fui seguir outros caminhos. Né? Deus abriu uma porta muito boa pra mim, assim. E em determinado momento, eu comecei a confiar muito nos carros e nos cavalos, né? E aí, eu fechei essa porta com as minhas próprias mãos, né? Uma vez a pastora que me pastoreava na igreja anterior, ela falou, num contexto pessoal, um contexto dela mesma, ela disse: é muito perigoso fechar uma porta que Deus abre. Aí eu consegui fazer isso, né? Fui lá e fechei com as minhas próprias mãos uma porta que Deus abriu. E tem coisa que a gente vive que é plano de Deus, tem coisa que a gente vive que é permissão de Deus. Que é diferente, né? Sim, tá permitindo que você quis ir por aí, ok. Até que ele vem e dá o livramento, né? E aí eu tava ali por alguns anos vivendo isso, assim, né? Na minha própria força, querendo conquistar algumas coisas e numa atividade insana, em busca de alguns reconhecimentos, enfim. Não vou entrar em detalhes, acho que todo mundo consegue, de certa forma, pegar o que eu tô falando e aplicar assim, né? E aí eu tava nesse processo e as coisas não estavam dando certo, todo mundo via, menos eu. E as coisas não estavam dando certo, todo mundo via, menos eu. E aí um dia meu esposo falou assim: olha, eu não tô mais com você nessa. Meu esposo falando pra mim, ele tava vendo menos eu. Eu falei: você não vai acreditar, mas eu vou acreditar até o fim. Até que chegou aquele momento que eu comecei a de fato perceber assim: não tá dando certo. Isso aqui não tá dando certo. E aí, isso foi em 2016, finalzinho de 2016, comecinho de 2017. Até tem a história do livro, mas depois eu vou falar do livro. E aí, em 2017, eu tive uma crise de ansiedade. Resumindo, o que é uma crise de ansiedade? Eu achei que eu tava infartando. Faltava o ar, né? Os meus batimentos ficaram, no meu entendimento, completamente desorganizados. Eu tô infartando, me faltava o ar. Eu deitei no chão de um dia de calor, como hoje tá calor, né? Eu deitava no chão e falava: tá faltando ar, tá faltando ar. E meu marido abriu a janela, mas a janela tá aberta, mas tá faltando ar. E ele ficou abanando assim, né? Mas eu não tô sentindo ar, eu não tô respirando, eu tô sufocando. E aí corremos pro hospital, eu tô tendo um infarto. E aí, quando chega no hospital, faz a triagem e tal, né? Vê lá pressão, batimentos e tal. E aí, não me deram a pulseirinha de emergência. Deram a pulseirinha normal. Eu já comecei a ficar brava, né? Porque eu tô infartando, né? Eu preciso da pulseirinha de emergência.
Bom, mas enfim, fiz um eletro e tal. E conclusão, aquilo era uma crise de ansiedade. Então a crise de ansiedade, ela faz isso. Ela desorganiza você fisicamente. Eu acho que isso é uma coisa interessante de falar, porque às vezes a gente tem muito um entendimento de que as questões de saúde mental são muito abstratas, mas elas são muito físicas, né? Muito fica no que eu disse sobre sintoma. É só o paciente que sente. Os sinais eles aparecem mais quando a gente está falando de uma questão adoecida, de fato. Porque eu passar por uma crise de ansiedade ou passar por uma situação de ansiedade não significa que eu estou sofrendo de transtorno de ansiedade. Eu passar por um processo depressivo, uma situação depressiva, não significa que eu estou tendo um transtorno depressivo, né? Então, tem a questão dos sinais, que às vezes a família está vendo quando a coisa está mais agravada, mais estendida. Mas os sintomas, por mais que esteja muito interno, só o paciente, só a pessoa sente, né? É muito fisiológico também. Então, esse comando da minha mente de que eu estou em perigo, de que as coisas não estão dando certo, de que eu não vou conseguir, de que eu não vou alcançar, disparou em mim comandos fisiológicos que, de fato, dá uma descompassada, né, nos batimentos cardíacos, mas não é fisiológico. Eu não tenho um problema no coração, eu não tenho um problema de arritmia, eu não tenho um problema respiratório, eu não tenho um problema cardíaco ou respiratório. Mas aquele momento de descontrole fez com que eu tivesse esses sintomas momentâneos. O corpo sente, né? O que a mente tá... O corpo sente. E se você for conversar com um clínico geral que atende em pronto-socorro, todos os dias ele atende muitos casos. E assim, interessante que eu era formada, não estava atendendo, estava nessa busca por outras coisas. Mas eu tinha formação, né? E aí o médico começou a falar com muito jeitinho. Sabe quando tá dando volta? E eu comecei a perceber, eu falei, ele vai falar alguma coisa muito séria, muito grave, porque ele tá dando muita volta. Eu percebi a dinâmica dele. E aí, quando ele disse com todo jeitinho, isso é uma crise de ansiedade, se cuida, né? Procura terapia, eu vou passar aqui pra você um medicamento fitoterápico, enfim. Eu comecei a rir, mas não me colocando naquele lugar de... Nossa, como eu posso estar passando por isso? Mas eu do tipo... Uau, como a vida é irônica, né? Como as coisas... Sim. Podem acometer a todos nós se a gente não estiver cuidando da saúde mental. Por que eu tava nessa busca tão louca, buscando esse reconhecimento, essas titulações, essas coisas que eu tava buscando? Não tinha necessidade daquilo. É verdade. Não tinha necessidade daquilo. Eu tava me colocando enrascada sem necessidade nenhuma. Sem necessidade nenhuma. Fechei portas que eu não precisava fechar, enfim. E a partir dali, eu comecei a ter muito mais intencionalidade em cuidar da minha saúde mental. E isso, de certa forma, também me trouxe de volta para a clínica, né? Então, desde então, eu voltei a clinicar.